Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube, pessoal. Reta final, preparação, concurso Petrobras 2024. Nesta aula, vamos abordar os aspectos relevantes e importantes do item 4 do edital Língua Portuguesa, classes gramaticais. Lembrando para você, dentro das classes gramaticais, também chamadas de classes de palavras na língua portuguesa, são 10 as classes de palavras, porém, no edital da Petrobras não apareceu interjeição, não apareceu artigo e não apareceu numeral. Então, se o Sebrasp, lá no dia 24 de março, o concurso da Petrobras, aprontar e cobrar alguma dessas classes gramaticais, entraremos com recurso para anular as questões, beleza? Vamos lá, vamos avançando então, pessoal, para deixar esse assunto aí bem, mas bem estruturado para você, galera. Vamos aí avançando então. Reta final é nosso curso aí, pessoal. De reta final, concurso Petrobras. Eu já ministrei um curso aqui completaço para você de língua portuguesa com foco no concurso da Petrobras e agora estou ministrando esse mini curso na semana de prova aí da Petrobras, beleza? E agora nesta aula vamos falar de classes gramaticais com foco aí em pegar os aspectos relevantes dessa parte, beleza? Pessoal, reta final então, concurso Petrobras, item 4 do seu edital de português fala lá, emprego das classes de palavras, também chamadas de classes gramaticais. Quais são elas? Substantivos, adjetivos, verbos, conjunção, preposição, pronome e advérbio. Então estão aí para você, beleza? Lembrando o seguinte, pessoal, nós temos ainda mais 3 classes de palavras. Existe ainda o artigo, existe a interjeição, tá? E existe o numeral. Mas veja que não está explícito no edital isso aí. O que eu acho um erro, principalmente em relação ao artigo. Por quê? Porque o artigo, ele tem como característica substantivar uma palavra. E aí, tem no edital o substantivo, mas não tem artigo. Mas é muito estranho isso aí, pessoal. Um edital aí, no meu ponto de vista, mal feito aí nessa parte, tá? Se eu falo assim, correr é bom, maravilha. Esse correr aí, ele está funcionando como um verbo de ação, né? Correr, falar, andar. Beleza, mas se eu falar assim, ocorrer, olha só, ocorrer, o cantar, tá? O falar, eu estou colocando um artigo antes, tá? O cantar dos pássaros é lindo. Esse cantar, ele deixa de ser um verbo e passa a ser um substantivo, tá? Mas, enfim, a Petrobras aí, o Sebrasp não colocou isso no edital do concurso da Petrobras, então vamos trabalhar com o que nós temos, né? Vamos lá. Substantivo, pessoal. Substantivo é o quê? Substantivo é, deixa eu ver se eu estou atrapalhando, não. Substantivo é a palavra que serve para designar, para dar nome aos seres, tá? Todo substantivo, olha aqui, ó, todo substantivo pode ser antecedido por um artigo, mas estranhamente, no edital da Petrobras não tem a classe gramatical artigo, tem só substantivo, beleza? Pessoal, substantivo é isso, substantivo serve para designar, dar nome a ser, tá? Substantivo próprio, o que ele faz? Substantivo próprio nomeia um ser em particular, olha aí, Anderson, Rio de Janeiro, Brasil, sempre o substantivo próprio com letra maiúscula. Substantivo comum designa um ser em geral. Ó, menino, cidade, país, né? Então, Anderson, substantivo próprio. Comum, menina. Rio de Janeiro, substantivo próprio. Comum, cidade. Brasil, substantivo próprio. Comum, país. E assim vai. Beleza? Vamos lá, vamos avançando aí, galera. Substantivo concreto designa seres que apresentam existência independente. Essa existência independente pode ser na realidade ou na nossa imaginação. Ó, pedra, concreto. Casa, saci é concreto. Bruxa é concreto. Deus é concreto. Alma é concreto. Fada é concreto. Substantivo abstrato vai designar o quê?
qualidades, emoções, sensações, sentimentos. Exemplo, ó, amor é abstrato, ciúme, substantivo abstrato, dor, substantivo abstrato, maldade, beleza, bondade, sinceridade, gravidez, embriaguez, tá vendo? Substantivo abstrato vai designar isso aí, ó, emoções, sensações, sentimentos, né, qualidades, beleza? Então temos aí o substantivo. Adjetivo também está lá no seu edital, pessoal. O que é o adjetivo? Ele modifica um substantivo. Então, para que haja um adjetivo, pessoal, ele tem que estar caracterizando um substantivo. Então, veja, o adjetivo ele vai caracterizar um substantivo. Vai atribuir a esse substantivo o quê? Uma qualidade, um estado, um modo de ser. Olha aí, ó. Exemplo, moça, bonita. Moça é substantivo, bonita é um adjetivo. Rapaz, feio. Feio está caracterizando o rapaz, portanto, feio é um adjetivo. Criança encantadora. Tá vendo? Encantadora caracteriza a criança. E assim, a palavra que modifica um substantivo, essa palavra é quem? É o adjetivo. Locução adjetiva. Quando em vez de um adjetivo, olha só, em vez de um adjetivo só, utilizamos uma expressão, ou seja, mais de uma palavra, para caracterizar o substantivo, ó. De anjo, angelical. Então, em vez de usar o adjetivo angelical, ó, foi uma atitude substantivo, foi uma atitude angelical, adjetivo. Mas eu posso, em vez de usar o angelical, que é um adjetivo, usar uma locução adjetiva, ó. Foi uma atitude de anjo, tá? Eu fui lá e fiz um corte de cabelo, ou um corte capilar. De campo, ó, é uma população de campo, ou do campo, uma população campestre. De cão, canino. De chuva, pluvial, e etc, etc, etc. Existem vários, tá? Em vez de usar um adjetivo só, eu uso o quê? Eu uso uma expressão, né? Mais de uma palavra, tá? Isso é locução adjetiva, tá? Beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Aula dinâmica, aula dinâmica. Verbo, agora o verbo. Palavra variável. Exprime um processo no tempo, pessoal. É isso, galera. O verbo é a classe de palavras, tá? Que você consegue flexionar no tempo. O verbo, ó, eu andei, eu ando, eu andarei. É o verbo, galera. É o verbo. É um processo no tempo. Verbo é um processo no tempo. Beleza? Pode indicar ação, olha aqui, ó. Beijar, correr, estado, ser, estar. Ó, eu estou triste, eu sou feliz. Mudança de estado. Eu fiquei, ó, ficar, tornar-se, tá vendo? Eu fiquei chateado. Ele tornou-se juiz. Tá vendo? Fenômeno da natureza. Nevar, chover. Beleza? Então tá aí, ó. Verbo. Verbo é um processo no tempo. Verbo é processo no tempo. O verbo tem flexões. São 5 as flexões do verbo. Número e pessoa. Número o quê? Singular ou plural. Pessoa é primeira, segunda, terceira pessoa. Tempo. Tempo também. Modo e voz. Então, pessoal, o verbo se flexiona em número, pessoa, tempo, modo e voz. Número, singular ou plural, né? Singular. Eu canto, né? Eu canto. Nós, plural. Cantamos, plural. Pessoa, eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Ele, terceira pessoa. Tempo, presente. Eu estou aqui, ó. Eu estou. Presente. Passado, pretérito, eu estava. Eu estarei, futuro. Então, tempo pode ser o quê? Presente, tempo, ó, presente. Passado, que também é chamado de pretérito, ou futuro. Modo, pessoal, modo pode ser modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Modo indicativo é a certeza. Eu estou aqui. Modo subjuntivo é que eu esteja. Que eu esteja bem, uma hipótese, uma possibilidade, né? Tomara que ele esteja bem, uma possibilidade. Imperativo, imperativo é ordem, pedido, súplica. Dê-me essa faca,
Beleza? E voz. Voz é voz ativa, passiva ou reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Anderson comeu a banana. Anderson praticou a ação. Tá? Praticou ali o fato expresso pelo verbo. Tá? Na voz passiva, ele sofre a ação. Anderson foi homenageado pelos alunos. Olha, ele sofreu a ação de ser homenageado. Tá? Beleza? Isso é voz passiva, né? Voz passiva, ele sofre a ação. Ó. Voz passiva sofre a ação. Anderson foi homenageado pelos alunos. Tá? Foi homenageado pelos alunos. Anderson foi homenageado pelos alunos. Beleza. Vou ajeitar essa zorra aqui, ó. Beleza. Tá aí. Anderson foi homenageado pelos alunos. Maravilha. E a voz pode ser reflexiva, quando ele pratica e sofre ação. Anderson feriu-se com a faca. Beleza? Tranquilo. Vou sair da frente aqui, ó. Flexão de número e pessoa. O verbo varia em número, singular ou plural, e pessoa. Aí, ó, primeira pessoa do singular, eu amo. Segunda pessoa do singular, tu amas. Terceira pessoa do singular, ele ama. Ó, primeira pessoa do plural, nós amamos. Segunda pessoa do plural, vós amais. Terceira pessoa do plural, eles amam. Tá vendo? Então, varia em número e pessoa. Número singular e plural. Pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Tá? Maravilha, pessoal, maravilha. Vamos lá, aula dinâmica. Flexão de modo. Modo é o quê? Modo é a diferente forma do verbo. Olha aí, ó. São 3 modos. Diferentes formas do verbo para indicar as maneiras de um fato se realizar. O fato pode se indicar, se mostrar certo, modo indicativo. Ou modo subjuntivo, um fato possível, duvidoso, hipotético. No modo imperativo, eu tenho uma ordem, uma proibição, um pedido, um conselho, uma súplica. Né? Então, modos são 3. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Flexão de tempo. São 3 os tempos. Presente, passado, que também é chamado de pretérito, e futuro. Ó, eu canto, presente. Eu cantei, pretérito. Eu cantarei, futuro. Na voz, olha aqui, ó, flexão de voz do verbo. O fato expresso pelo verbo pode ser representado de 3 formas, ó. Na voz ativa, na voz passiva e na voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica o fato, ó. Sócrates feriu Platão. Então, Sócrates praticou a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre o fato ali do verbo. Ó, Platão foi ferido por Sócrates. Lembrando que quando eu uso essa locução verbal aqui, ó, eu tenho uma voz passiva analítica. Mas existe também a voz passiva sintética ou pronominal, que é quando eu uso a partícula se. Então eu teria um verbo transitivo direto, mais a partícula se. Ó, comeu-se a banana. Voz passiva sintética. O sujeito aí está sofrendo a ação. E o sujeito é quem? É a banana. Tá? Comeu-se a banana. Voz passiva sintética. Também chamada voz passiva pronominal. Beleza? Voz passiva sintética ou pronominal. Comeu-se a banana. A banana é o sujeito. Comer é verbo transitivo direto, ligado à partícula se. Nesse caso aí, a partícula se é partícula apassivadora ou pronome apassivador. Tá? Vamos lá. Voz reflexiva. O sujeito pratica e sofre o fato. Olha aqui, ó. Sócrates feriu-se. Então ele praticou o ato de ferir, só que foi contra ele mesmo. E as formas nominais do verbo, pessoal? Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, ó, passar, lutar, comer, fazer, cair, iludir. É o nome do verbo. Gerúndio é uma ação que está acontecendo, ó, amanhecendo, fervendo, comendo, caminhando. Particípio, muitos deles funcionam como adjetivos. Ó.
Impresso, ó, papel impresso. Sabido, homem sabido. Prefeito, eleito, né? Ó, eleito, prefeito eleito. Atrapalhado, né? Professor atrapalhado. Então estão aí as formas nominais do verbo. Infinitivo, gerúndio e particípio. Aula dinâmica, já vamos para as conjunções agora. Conjunção é reta final concurso Petrobras 2024. Não dá tempo de a gente ficar moscando, galera. Não dá tempo de a gente ficar parado na esquina. Vamos lá, vamos avançando aí para a conjunção. Palavra que serve para estabelecer relação entre duas orações. Beleza? As conjunções podem ser de dois tipos: coordenativas ou subordinativas, né? Sabemos disso. Conjunções coordenativas, quais são elas? São 5, pessoal. São 5. Lembra lá da aula de orações coordenadas, tá? São as mesmas conjunções daquela aula de orações coordenadas, tá? Mesma. Eu até vou anotar aqui, ó, 16 para eu botar o card aí da aula de orações coordenadas para você, tá? 16 e 10. Beleza? Tranquilo. Orações coordenadas, tá? Vou colocar aqui para você clicar na aula de orações coordenadas, beleza? Então, quais são as aditivas? Temos o que? As aditivas, as adversativas, as alternativas, conclusivas e explicativas. Ó, você tem que dar o print aí na tela, tá? Você tem que pausar o vídeo e ler aí cada uma delas, beleza? Vamos lá. Aula dinâmica. Conjunções subordinativas. São 9. Aliás, são 10, né? Porque temos as integrantes também que eu não coloquei aqui. Porque eu estou colocando aqui as conjunções subordinativas que tem um valor ali. Essas 9 que eu coloquei tem um valor semântico, tá? Tem um sentido, um significado. Ou seja, ela pode ser causal, condicional, final, temporal, concessiva, comparativa, consecutiva, proporcional e conformativa. 9 mais 1, essa uma aqui é a conjunção subordinativa integrante. Então, quando falamos de conjunções subordinativas, nós temos 9, que são essas 9 aqui, ó. E temos também as conjunções subordinativas integrantes, que são quem? São o que e o se, que introduzem orações subordinadas substantivas. Tá? Maravilha, maravilha. Aula dinâmica. Estão aí as conjunções: causal, condicional, final, temporal, concessiva, comparativa, consecutiva, proporcional, conformativa. Tá aí na tela para você. Preposição, pessoal, também está no seu edital. São palavras invariáveis que exprimem relações entre expressões que dependem uma da outra. Então, tá aí. Quais são as preposições essenciais? Tá aqui, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas palavras aí sempre funcionam como preposição. Lembrando o seguinte também, pessoal, preposição. A preposição não exerce função sintática. A preposição não exerce função sintática. Assim como a conjunção também, pessoal. A conjunção, as conjunções não exercem função sintática. Tá? As conjunções não exercem função sintática. Maravilha! Preposição também não. Advérbio, galera. É palavra que modifica o quê? Um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Os advérbios exprimem circunstâncias. Essas circunstâncias podem ser o quê? De afirmação. Sim, certamente. Ou circunstância de dúvida. Talvez, quiçá. Intensidade, ó, muito, pouco. Circunstância de lugar. Abaixo, acima, lá, aqui. Circunstância de modo, ó, bem, mal.
Circunstância de negação, ó, não. Circunstância de tempo, ó, agora, hoje, amanhã. Pronomes, galera, pronomes também. Estão previstos lá no edital de vocês aí da Petrobras. Língua portuguesa. Pronomes. Pessoal, essa aula vale ouro, hein? Essas aulas aí que eu estou ministrando da Petrobras aqui valem ouro, hein? Vale o edital aqui, ó, esmiuçado para você, cara. Não precisa nem pensar, é só abrir o vídeo, cara. Vamos lá. Pronomes. Quem me dera quando eu fiz esse concurso aí ter isso aqui no YouTube de graça, hein? Quem me dera. Pronome. Palavra que subsiste é a palavra que substitui. Aqui é substitui, tá? Palavra que substitui o substantivo ou o acompanha, indicando sua posição em relação às pessoas no discurso, ou mesmo o situando no espaço e no tempo. Olha só, vou mostrar para vocês como que o pronome pode substituir um substantivo. Olha aqui, ó. Anderson já não sentia a falta da Rússia, mas sentia a falta do conde. Tinha esperança, né, o Anderson, tinha esperança de voltar a vê-lo. Esse lo aqui refere-se ao conde. Tinha esperança de voltar a vê-lo, ver o conde no Brasil, tá? Então, ó, tinha esperança de voltar a vê-lo, ou seja, tinha esperança de voltar a ver o conde. Esse lo que tá ali é igual a conde. Então ele retoma o conde. Detalhe, pessoal, como esse lo está retomando, ó, ele está retomando uma palavra que já foi dita anteriormente, ele retoma um termo anteriormente citado. Esse lo aqui, ó, ele tem valor anafórico. Esse lo aqui tem valor anafórico, porque ele retoma um termo anteriormente citado. Maravilha! Os pronomes podem ser pessoais, e aí pessoal do caso reto ou do caso oblíquo, né? Do caso reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Do caso oblíquo é me, te, se, lhe, nos, vos, né? Pronome de tratamento, demonstrativo, possessivo, indefinido, interrogativo e relativo, beleza? Então tá aí, pessoal. Esse é o panorama geral, tá, das classes de palavras que serão cobradas, né, que podem ser cobradas de você no concurso da Petrobras 2024. Vamos ver agora como que isso já apareceu em provas recentes aí do Sebrasp, né, que é a banca organizadora. Lembrando o seguinte, galera, para você. Qual que é o detalhe aqui? O importante é você saber os conceitos de cada uma das classes de palavras, tá? Dificilmente o Sebrasp, né, vai cobrar de você algo muito decoreba, tá? Por exemplo, adjetivo. O que é um adjetivo pátrio? Dificilmente ele vai cobrar isso aí. Ele vai cobrar, e ele coloca no edital isso, é o emprego dessas classes de palavras dentro do texto. E aí, para eu saber se você tá ligado nessa aula e tá acompanhando, são 23 minutos e 49, você vai digitar no comentário aqui, o Sebrasp vai cobrar o emprego das classes de palavras. Teu comentário vai ser assim, ó. O Sebrasp vai cobrar o emprego das classes de palavras. Ponto final. Beleza? Porque é isso que ele vai cobrar. Ele vai cobrar o emprego das classes de palavras no texto. Então, você tem que saber o conceito básico daquela classe de palavra, o que é aquela classe de palavra, e usar no texto. Beleza? E usar no texto. Beleza? Então, ele não vai muito a fundo cobrar um decoreba, mas ele vai ver se você consegue pensar e cobrar isso no texto. Beleza? Pode botar no comentário o seguinte também. Aí você bota o ponto, né? O Sebrasp vai cobrar o emprego das classes de palavras. Ponto. Aí você bota do lado assim, ó. O importante é pensar. Caraca, só quem escrever isso aí eu sei que tá ligado na aula, hein? O importante é pensar. Por que isso, pessoal? O importante é você pensar na hora da prova. É isso que o Sebrasp, na prova de língua portuguesa, vai cobrar de você. Cuca legal, raciocínio.
Então escreva no comentário. O importante é pensar. Beleza? Maravilha. Deixa eu tirar aqui da tela para colocar a primeira questão. Beleza? Vou sair daqui. Um minutinho para você resolver a questão aí. E aí? Fizeram a questão? Vamos lá. Há evidentes situações em que se pode vislumbrar a existência de culpa do operador do sistema, como naquelas em que não foram realizadas atualizações de software, ou até mesmo de quebra de deveres objetivos de cuidado, como falhas que permitem que hackers interfiram no sistema. Entretanto, excluídas essas situações, estará ausente o juízo de censura necessário para a responsabilização com base na culpa. Em relação às estruturas sintáticas do texto, julgue o próximo item. No parágrafo, o segmento de quebra de deveres objetivos de cuidado. Então tá onde? Tá onde isso daí? Qualifica situações. Qualifica situações. Cadê? Tá aqui, situações tá aqui, ó. No texto, né? E de quebra, cadê o de quebra lá no texto? Tá aqui, ó. Então ele está dizendo que esse pedaço de quebra de deveres objetivos de cuidado qualifica situações. Então vamos ver esse pedaço de quebra de deveres objetivos de cuidado, esse pedaço aí, a quem ele está ligado, a quem ele está se referindo. Então temos que ler novamente, né? Porque questão sebrástica é assim, né? Você tem que ler 2, 3, 4, 5 vezes para entender e pegar a manha. Né? Então vamos lá. Há evidentes situações, beleza? Vamos lendo com calma, em que se pode vislumbrar a existência, tá, de culpa do operador do sistema. Então, há situações. Que situações existem? Em que se pode vislumbrar o quê? Existência de culpa do operador do sistema. Como? Naquelas situações, naquelas situações, ó. Há situações em que pode acontecer o quê? Pode se vislumbrar a existência de culpa do operador do sistema, beleza? Como naquelas situações em que não foram realizadas atualizações de software ou até mesmo situações de quebra de deveres objetivos de cuidado. Portanto, esse trecho aqui de quebra de deveres objetivos de cuidado refere-se a situações. Isso, então esse item está certo. Percebeu ali, pessoal? Situações em que se pode vislumbrar a existência de culpa do operador do sistema. Né? Há evidentes situações, beleza, em que isso acontece. Como também, né, como naquelas situações em que não foram realizadas atualizações de software, ou até mesmo, né, situações, naquelas situações de quebra de deveres objetivos de cuidado. Então, até mesmo naquelas situações de quebra de deveres objetivos de cuidado. Então, item certo. Próximo. Essa questão aí, pessoal, Petrobras ano passado, tá? Essa questão está na tela aí. Então, só a questão anterior aí, item certo, tá? Dá o print. Próximo. Vamos ver a pergunta direto ali, ó. Acerca dos aspectos linguísticos, julgue o item subsequente. Nos trechos, para viabilizar a elevada participação de energias renováveis e negócios de menor intensidade de carbono, os vocábulos elevada e menor classificam-se gramaticalmente como adjetivos. Bom, sabemos que para ser adjetivo tem que qualificar um substantivo. Vamos ver. Acho que nem precisa ler o texto inteiro lá em cima, ó, porque ele já dá um trecho bem grande, né? Nos trechos, para viabilizar a elevada participação. Ó, elevada participação. Ó, participação é um substantivo. Elevada está caracterizando a participação. Não é uma participação qualquer. É uma elevada participação. Então, elevada é adjetivo. Beleza? Agora, a segunda parte ali, ó. Outro trecho. Negócios de menor intensidade de carbono. Ó, intensidade é substantivo.
menor intensidade. Não é só negócio de intensidade de carbono. É menor intensidade. Portanto, menor também é adjetivo. Então, item certo. Esse item foi tranquilo, tá? Essa questão aí estava fácil. Beleza? Então, o adjetivo, você tem que verificar se ele caracteriza um substantivo ou não. Se ele caracteriza um substantivo, pessoal, e tem um detalhe ainda. Tem um detalhe. O adjetivo, além de ele estar ligado a um substantivo, ele tem que concordar com esse substantivo. Em gênero, né? Então, masculino e feminino, e número, singular ou plural. Beleza? Tranquilão? Então, se o substantivo está no plural, o adjetivo que se refere a ele tem que estar no plural também. Se o substantivo está no masculino ou no feminino, né? O adjetivo vai ter que estar concordando no masculino ou no feminino com ele também. Tá? Então tem que ficar ligado aí em outras questões mais complexas, pode aparecer isso aí. Vamos lá. Vamos ver a pergunta direto, só para a gente localizar no texto, tá, gente? No segundo período do primeiro parágrafo, que é esse que está colocado aí, os vocábulos indigenista, público e militante são adjetivos que qualificam, respectivamente, os termos etnólogo, gestor e político. Vamos ver então. Em uma de suas últimas entrevistas, o antropólogo Darcy Ribeiro relatou que havia fugido do hospital onde se submetia a tratamento contra um câncer, para terminar o livro que considerava o coroamento de sua obra, O Povo Brasileiro, publicado em 1995. Na mesma entrevista, reconhecia ser um homem de muitas peles. Foi etnólogo indigenista. Opa! Etnólogo é um substantivo. Indigenista é o adjetivo que caracteriza etnólogo. Beleza? Então, indigenista é adjetivo. Beleza? Foi antropólogo, educador, gestor público. Gestor é substantivo. Público é o adjetivo que caracteriza o gestor. Beleza? Político, militante, ó. Político é um substantivo. Militante caracteriza o político. Beleza? Então, o adjetivo é militante. Então, está certo esse item aí. Indigenista, público e militante são adjetivos que qualificam, respectivamente, os termos etnólogo, gestor e político. Beleza? Então, o gabarito aí é certo, tá, pessoal? É certo. Maravilha. Gente, devo falar um negócio para vocês aqui, ó. Rapidinho. Essas questões aí, ó, que eu fui gravando aqui, eu tenho um monte de questão. Você pode ver no canal do YouTube, tem um monte de questão gravada. Às vezes a pessoa que, pô, não tem dinheiro para pagar um site de questões, para resolver questões, pô, vem aqui no canal aqui, ó. Tá, a questão tá aí na tela. O cara pausa o vídeo, dá para ficar resolvendo questão. Isso é uma boa ideia também. Você que tá meio duro aí, estudando para concurso, vem aqui no canal, vê a questão. Aqui você tem um monte de questão. Aí você não precisa pagar site de questões, né? Eu sempre estou alimentando o canal com mais e mais e mais questões de concurso. Aí, ao invés de você ir lá em site de questões, se você não puder pagar, você vem aqui no canal, tem questão. Além de ter a questão, tem a resolução da questão também, né? Vamos lá, vamos avançando aí, galera. Então tá aí na tela, beleza? Tranquilo? Então, indigenista, público e militante são adjetivos, sim. Eles qualificam os termos ali a que se referem, tá? E sempre concordando, né, com eles. Beleza? Tá aí, ó. Os vocábulos sua, a pergunta ali, né, o item, né? Os vocábulos sua e própria, ambos no sexto período do texto, sexto período é isso aí que eu coloquei, indicam posse de Fredegunda. Que nome, hein, gente? Que nome bonito. Vou sair da frente para não atrapalhar? Indicam posse de Fredegunda. Ou não, acho que eu vou diminuir meu tamanhozinho aqui, ó. Beleza. Pessoal, vamos ver então. Aqui, ó, o sua tá aqui, ó. E o próprio tá aqui. Vamos analisar então. Vamos ler o período inteiro para entender a ideia. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem que pensar, tem que raciocinar. As questões sebrásticas de classes de palavras, você tem que pensar, você tem que raciocinar. Então vamos lá. Durante uma longa ausência do rei, ela persuadira sua rival, a rainha Aldovera, a tornar-se madrinha da própria filha recém-nascida.
Vamos ver desde o início lá, ó. Ele aqui, ó, desde o ele aqui, ó, para ficar mais um entendimento melhor. Ele censurava a maneira traiçoeira pela qual a infame concubina Fredegunda havia conseguido se tornar a esposa legal do rei Quilpérico. Durante uma longa ausência do rei, né, Quilpérico, ela, a Fredegunda, tá vendo como é que os elementos coesivos, ela é quem? Ela é a Fredegunda. Persuadira, ou seja, convenceu sua rival, é a rival de quem? Da Fredegunda. Sua rival, quem? Quem é rival dela? A rainha Aldovera, a tornar-se madrinha da própria filha recém-nascida. Opa, então pera lá. Então, o item está dizendo o quê? Que os vocábulos sua e própria, ambos no sexto período, indicam posse de Fredegunda. Pera aí. Durante uma longa ausência do rei, ela, a Fredegunda, persuadira, ou seja, convenceu sua rival, a rival da Fredegunda. Então, esse sua é o quê? É a rival, sua rival, a rival da Fredegunda. Beleza, então aqui é posse da Fredegunda. Posse, né? Indicando a posse dela, porque é rival dela. Tá? Então é posse. Beleza. Então persuadir a sua rival, né? Quem é a rival dela? A rainha Aldovera, a tornar-se madrinha da própria filha. Opa, da filha de quem? A rainha Aldovera a tornar-se madrinha da própria filha, da filha da rainha Aldovera. Então esse própria indica a posse de quem? Da rainha Aldovera. Porque é a filha dela. A Fredegunda, olha só como é que você tem que pensar, né? Tem que raciocinar. A Fredegunda convenceu a rival dela, que era quem? A rainha Aldovera, para a rainha Aldovera tornar-se madrinha da própria filha, da filha da própria rainha Aldovera, tá? Então, pessoal, o que nós temos aqui? Que o sua indica a posse da Fredegunda, o própria, que é a sua rival, né? Rival da Fredegunda. O própria indica a posse da rainha Aldovera, que é a filha dela, né? A filha dela. Portanto, esse item está errado. Esse item está errado porque está dizendo que a posse é só da Fredegunda. Não, é da Fredegunda no sua e da rainha Aldovera no própria. Beleza? Mais uma questão aí para você agora. Vamos lá. A pergunta diz o seguinte: no primeiro período do primeiro parágrafo, o pronome que retoma a expressão capacidade política de governar. Vamos ver o primeiro período então. A governabilidade refere-se à capacidade política de governar, que deriva da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade. Então, ó, a governabilidade refere-se à capacidade política de governar. Esse que, pessoal, ele refere-se a quem? A capacidade política de governar. Você, inclusive, pode substituir esse que por o qual, ó. Por o qual. Por a qual, né? Ó, ficaria assim, ó, se você substituísse por a qual. A governabilidade refere-se à capacidade política de governar, a qual, né, a capacidade política de governar, a qual deriva da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade. Outra substituição que você poderia fazer é o seguinte, ó, em vez do que, você poderia escrever a capacidade política de governar deriva da relação de legitimidade do Estado do seu governo, entendeu? Então, no lugar do que, você pode colocar a expressão a capacidade política de governar. Daí ficaria o quê? Depois da vírgula ficaria assim, ó. A capacidade política de governar deriva da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade, beleza? Então, realmente, esse que refere-se à capacidade política de governar. Gabarito da questão é certo.
Maravilha. Vamos avançando aí, galera. Vamos avançando aí. Sair da frente. Eu estou lendo direto a questão só para saber qual trecho do texto é para pegar, tá? No trecho em que há suspeita individualizada da existência de entorpecentes, segundo período do terceiro parágrafo. É esse que está aí na tela. A substituição de em que por onde prejudicaria a correção do texto. Então vamos lá. Cadê? Em que há suspeita. Cadê? Em que há suspeita. Aqui, ó. Em que há suspeita individualizada da existência de entorpecentes. Então tá ali, ó. Então tá dizendo que se eu substituir o em que por onde, vai prejudicar a correção do texto. Vamos ver. E aí eu tenho que dizer para você o seguinte. Em que, no qual, esses pronomes relativos, eles sempre vão poder ser usados. Quando eles são usados, né, como pronome relativo. Sempre que eles estiverem se referindo a um termo anterior. Então eu posso usar em que, no qual. Beleza? Agora, o onde, ele é um pronome relativo também. Só que ele é bem específico. O pronome relativo onde só pode ser usado quando ele tem a ideia de um espaço físico. Ele está retomando um termo que é um espaço físico. Tá? Exemplo, a casa onde moro é grande. Esse onde refere-se à casa. A casa onde moro. Eu poderia escrever a casa em que moro é grande. A casa na qual moro é grande. Porque o em que e o no qual sempre cabe. Quando está se referindo a alguém, sempre cabe. Em que e no qual. Beleza. Agora, quando é espaço físico, eu uso onde. Eu uso onde, eu posso usar em que e no qual também. Beleza. Então a ideia é a seguinte. Quando for uma situação qualquer, eu uso em que e no qual. Eu uso em que e no qual. Quando for espaço físico, além de poder usar o em que e no qual, eu posso também usar o onde. Só que o onde eu só posso usar em situação de espaço físico. Tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. O documento... vou dar um exemplo. O documento em que o juiz apôs sua assinatura. O documento no qual o juiz apôs sua assinatura. Mas eu posso usar o onde, porque não está dando ideia de espaço físico. Tá? Beleza? Agora, a casa onde moro, a casa em que moro, a casa na qual moro. Então, se for uma situação qualquer, eu posso usar em que e no qual. Beleza? E se for espaço físico, além de em que e no qual, eu posso usar o onde também. Beleza? Ficou claro aí? É isso. Basicamente, é isso. O trabalho não no sentido do espaço físico, tá? O trabalho em que as pessoas se sentem bem, trabalho falando a profissão, né? A profissão em que, a profissão na qual as pessoas se sentem bem, faz bem à saúde e tal. Beleza. Esse tipo de exemplo aí. Então, a profissão na qual a pessoa se sente bem produz efeitos positivos e tal. Então, em que? A profissão na qual a pessoa se sente bem produz efeitos positivos. Mas nesse caso, da profissão, não poderia usar onde. Não poderia. Beleza? Você captou a ideia? Captou a ideia? Acho que esse exemplo fica bom. A profissão em que trabalho é boa. A profissão na qual trabalho é boa. Entendeu? O cargo em que atuo é bom. O cargo em que trabalho. O cargo no qual atuo. O cargo no qual trabalho. Beleza, tudo dá. Em que e no qual. Mas eu não posso usar o onde. O onde é só para espaço físico. O prédio em que trabalho, dá certo. O prédio no qual trabalho, ok? O prédio onde trabalho, aí dá certo. Porque é o espaço físico, beleza? Então, onde só para espaço físico, beleza? Então tá. Então vamos ler ali o texto ali, ó. Vamos ler o texto ali, ó. Diferentemente, por exemplo, de um mandado de busca
e apreensão, com o fim de apreender drogas, em que, o mandado em que há suspeita. Eu posso usar? Eu posso usar o mandado de busca e apreensão em que há suspeita? Não posso. Não posso usar o onde. Não posso usar o onde. Não posso usar o onde. Eu posso usar o em que? Posso. O mandado de busca e apreensão em que há suspeita. Dá. O mandado de busca e apreensão no qual há suspeita. Posso usar também. Agora, o mandado de busca e apreensão onde há suspeita? Não. Não posso usar. Por quê? Porque o onde é só quando dá a ideia de espaço físico. Beleza? Só quando dá a ideia de espaço físico. Beleza? Então, no item está dizendo que se eu substituísse em que por onde, prejudicaria a correção do texto. Exato, item certo. De fato, se eu colocar o onde ali, vai prejudicar o aspecto gramatical do texto. Percebeu a ideia? Então, eu posso usar o em que? Posso. O mandado em que há suspeita. O mandado no qual, poderia também, no qual há suspeita, poderia. Mas eu não posso usar o onde, como diz no item ali, senão vai prejudicar a correção do texto. O onde é só para espaço físico. Vamos avançando. No trecho que podemos sintetizar em duas ideias centrais, o vocábulo que pode ser substituído com correção gramatical por os quais. Vamos ver. O problema está em alguns diagnósticos e causalidades evocados pelos economistas, porta-vozes do mercado financeiro, que podemos sintetizar em duas ideias centrais. Pessoal, esse que refere-se a quem? Lê de novo. O problema está em alguns diagnósticos e causalidades evocados pelos economistas, porta-vozes do mercado financeiro. Alguns diagnósticos, esse que aqui, refere-se a alguns diagnósticos. Porque alguns diagnósticos podemos sintetizar em duas ideias centrais. Então, esse que refere-se a alguns diagnósticos. Se ele se refere a alguns diagnósticos, diagnóstico é masculino, né? Então, é os quais. Eu posso substituir por os quais. Ficaria assim, o problema está em alguns diagnósticos e causalidades evocados pelos economistas, porta-vozes do mercado financeiro. Diagnósticos, os quais podemos sintetizar em duas ideias centrais. Esse que refere-se a alguns diagnósticos e causalidades, beleza? Então, ele pode sim ser substituído por os quais, item certo. Beleza, pessoal? Essa foi a última questão desta aula. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha compreendido aí. Estamos juntos? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau, fui!